Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 16 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre o conflito no leste europeu que chega ao 21º dia e Kiev entra em toque de recolher de 35 horas após explosões atingirem prédios residenciais. Aqui no Brasil, a expectativa gira em torno da alta da Selic, que deve ser definida hoje em meio à guerra e à alta dos combustíveis. E falamos também sobre o empréstimo ao setor energético que vai aumentar a conta de luz no ano que vem. Em meio à guerra e à disparada nos preços dos combustíveis, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje para definir a taxa básica de juros da economia, aquela que é usada como principal instrumento para conter o aumento de preços. E a decisão deve ser anunciada no início desta noite. A expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro é de que a Selic seja elevada dos atuais 10,75% para 11,75% ao ano, o maior patamar desde abril de 2017, quando chegou a 12,25%. Mas alguns analistas apostam que essa taxa possa subir ainda mais, passando ali dos 12%. Se confirmado, esse será o 9º aumento seguido na taxa básica da economia. E o mercado financeiro espera por novas altas nos próximos meses. A expectativa é de que em 2022 ela chegue até 12,75%. E olha só, o consumidor vai pagar mais caro pela conta de luz no ano que vem. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu que serão feitos 2 empréstimos no valor total de 10 bilhões e meio de reais para cobrir os gastos com a crise energética do ano passado. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. A primeira parte do empréstimo será de até 5 bilhões e 300 milhões de reais à vista. O valor deverá cobrir o saldo negativo das bandeiras tarifárias que não arrecadaram o suficiente. O custo do bônus pago aos consumidores que economizaram energia no fim do ano. O adiamento de cobranças pelas distribuidoras e a importação de energia entre julho e agosto do ano passado. Já o restante, cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais, será para cobrir parte do custo da contratação emergencial de energia, realizada em leilão simplificado no ano passado e com fornecimento a partir de 1º de maio. Mas a segunda parte do empréstimo ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública. A taxa de juros ainda será definida junto aos bancos que vão emprestar o dinheiro. A previsão da ANEEL é que a operação seja finalizada até a primeira quinzena de abril. O prazo total do financiamento será de 54 meses. O número de brasileiros com contas atrasadas voltou a subir e chegou perto do registrado durante o pico da pandemia. Em janeiro, quase 65 milhões de pessoas estavam inadimplentes. A maioria das dívidas foi feita com o cartão de crédito, incluindo os gastos com alimentos. Mas as despesas como água, luz e telefone também merecem destaque porque não estão sendo quitadas na data do vencimento. A alternativa em todo o país é o Feirão da Serasa, que vai até o dia 31 deste mês, com descontos de até 99% no valor da fatura. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia entra hoje no 21º dia e a capital do país, Kiev, tem sido um dos principais alvos dos ataques russos no momento. Segundo informações das agências de notícias, explosões foram ouvidas durante a noite nos arredores de Kiev. As sirenes que alertam os moradores sobre o risco de ataques aéreos foram acionadas. E as informações do governo dão conta de que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia não abriu corredores humanitários para a saída de refugiados de Kiev. A alegação é de que a Cruz Vermelha ainda não deu o aval para as rotas que foram propostas. A cidade está sob toque de recolher de 35 horas. As conversas entre os 2 países para tentar um acordo de cessar-fogo serão retomadas hoje, após serem interrompidas também na terça-feira. Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o país tem que aceitar que não se tornará um membro da OTAN. E essa fala foi vista como um avanço na busca pela paz, já que esse foi um dos principais motivos alegados pela Rússia para invadir o país.
Ontem, os primeiros ministros polonês, tcheco e esloveno se reuniram com o presidente da Ucrânia na primeira visita de líderes estrangeiros à capital ucraniana desde o início da invasão russa. Os chefes de governo viajaram em um trem. Eles participaram de uma reunião com o presidente Zelensky. A Polônia pediu uma missão de paz da OTAN, protegida pelas forças armadas, para ajudar a Ucrânia. A viagem ocorre no momento em que a Rússia realiza ataques contra alvos em toda a Ucrânia e quando as duas partes retomaram as conversas para pôr fim a quase 3 semanas de guerra. É importante, é difícil, mas importante, porque qualquer guerra termina em um acordo. As reuniões continuam, como me disseram, as posições nas negociações parecem mais realistas. No entanto, ainda precisa haver mais tempo para que as decisões sejam tomadas no interesse da Ucrânia. A ofensiva russa na Ucrânia se intensificou nesta terça-feira com uma série de bombardeios em Kiev. E pela primeira vez desde o início do conflito da Rússia contra a Ucrânia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentou uma estimativa do impacto econômico e social do conflito. Estima-se que, se a guerra continuar, 18 milhões de pessoas sejam afetadas. 90% da população ucraniana poderia enfrentar a pobreza e extrema vulnerabilidade econômica, ou seja, seriam 36 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 28,22 por dia. De acordo com a ONU, quase 1/3 da população viverá abaixo da linha de pobreza e mais de 62% poderá cair na pobreza em 12 meses. E mudando de assunto, o céu ficou tingido de vermelho em boa parte da Espanha. O fenômeno é consequência de uma tempestade de areia do Saara. Essas imagens são de Águilas, na Espanha. Uma poeira laranja tomou conta da região. O fenômeno é o resultado de uma grande nuvem de poeira proveniente do Saara que pairou sobre boa parte da Espanha. Em Madrid, a poeira tomou conta de ruas, veículos e chegou até o metrô. Agora segue em direção à França. Na Espanha, esse fenômeno meteorológico de fortes ventos quentes carregados de pó de areia do deserto do Saara é conhecido como calima. É bastante comum, principalmente no arquipélago atlântico das Canárias. As tempestades no deserto do Saara criam rajadas de vento na superfície do solo, que levantam partículas de areia e pó. As partículas menores ficam suspensas no ar devido à diferença de temperatura entre o ar quente no alto e o solo que se esfria, enquanto as mais pesadas caem. Em seguida, o vento transporta as partículas até a Península Ibérica, onde não se descarta que ocorra chuvas de barro sobre a Espanha, caso a bruma e as chuvas se encontrem. E trazendo agora aqui para o Brasil, a chuva que caiu ontem em São Paulo causou alagamentos em várias regiões da cidade. Os bairros das zonas norte e oeste foram os mais atingidos pelos temporais. Vamos conferir nas imagens. Na Vila Madalena, o beco do Batman ficou tomado pela correnteza. A rua praticamente virou um rio. A região registrou cerca de 220 milímetros de chuva. Ali perto, uma mulher teve que ser resgatada ao entrar no alagamento com o carro. E a seguir, a gente atualiza os números da pandemia e você confere uma reportagem especial sobre os prejuízos que o prolongamento da guerra pode trazer para a indústria brasileira. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo e agora são 8 horas e 43 minutos no horário de Brasília. E olha só, o número de testes positivos de Covid-19 em farmácias caiu 65% em fevereiro. A repórter Maria Clara Leite traz pra gente os detalhes. O monitoramento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, mostrou que no mês de fevereiro, o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, por meio de testes de farmácia, caiu para 349 mil, enquanto no mês de janeiro, os casos confirmados por esse tipo de testagem chegaram a quase 1 milhão. O mês de janeiro apresentou recorde absoluto de casos de Covid-19 detectados em testes rápidos de farmácias, depois das festas de fim de ano de 2021, que foi quando começou esse forte aumento no número de infectados pela doença. Só que agora o cenário é muito melhor. Ainda segundo o levantamento da Abrafarma, o mês de março apresenta o menor percentual desde o começo de janeiro de 2021.
E vamos aos números da pandemia. Depois de 47 dias, a média de mortes por Covid está abaixo de 400 vítimas diárias. Já foram confirmadas mais 336 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 655.585. Também foram registrados 52.094 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.432.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 394 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 35%. A média de casos na última semana foi de 41.971 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 43% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 3 unidades da federação indicaram alta: Amapá, Distrito Federal e Tocantins. Em estabilidade, agora estão 5 estados: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte. 19 estados, hoje, registraram queda. O assunto agora é vacinação. O Brasil já aplicou mais de 403.856.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 174.829.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,96% da população, enquanto 157.992.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 71.035.000 pessoas, cerca de 33,3% dos brasileiros. E quase 53% da população infantil com idade entre 5 e 11 anos tomou a primeira dose da vacina. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de abril. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A campanha será dividida em 2 etapas. A primeira voltada aos profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais, entre os dias 4 de abril e 2 de maio. Na segunda etapa, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, serão imunizados outros grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. O dia D de mobilização nacional está previsto para 30 de abril e a previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. A formulação da vacina contra a influenza é atualizada anualmente para proteção efetiva contra as principais cepas do vírus em circulação. A vacina trivalente oferece proteção contra H1N1, H3N2 e tipo B. Vale lembrar que a vacinação contra a gripe também é complementar à imunização contra a Covid-19, já que as duas são doenças respiratórias. Para vacinar o público-alvo, o Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe. E a economia brasileira perdeu 300 bilhões de reais no ano passado para a pirataria. O valor soma as perdas registradas por 15 setores industriais e uma estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Os números dão uma ideia do tamanho da ilegalidade no país. E os valores podem ser ainda maiores, já que a estimativa de impostos que não foram arrecadados é calculada com base no percentual tributário de 46%. Mas existem produtos em que o imposto pode chegar a 90%. Os dados são do levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, que indica uma alta de mais de 4% em relação a 2020, quando as perdas para a pirataria alcançaram 288 bilhões. O setor de vestuário é o que mais registrou alta, com perdas de 60 bilhões de reais.
Segundo especialistas, as perdas não são apenas econômicas, mas também de competitividade da indústria nacional, uma vez que, ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal que prejudica a geração de empregos formais e renda para o brasileiro. Com o aumento das compras digitais durante a pandemia, a comercialização de produtos piratas também cresceu no e-commerce. Porém, as empresas brasileiras de grande porte que possuem shoppings virtuais aderiram rapidamente ao guia de boas práticas, retirando do ar produtos ilegais. Em plataformas estrangeiras que importam produtos diretamente ao consumidor final, as restrições à pirataria ainda estão no início, já que muitas vezes essas empresas informam à Receita Federal um valor abaixo do recebido para que não haja recolhimento de impostos. E o prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas e a consequência é que esse reajuste deve ser repassado para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu e, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar-fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo e a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terão efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil e esses países, ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia, especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. E isso deve vir a pressionar a inflação, que já vem pressionando a economia brasileira, vem pressionando o bolso das pessoas, as empresas. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria, principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora, existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. Então, resinas plásticas, que atendem a vários segmentos, podem e já estão ficando mais caras. Então, se você vê na construção civil, o PVC pode ficar mais caro. O PVC é super importante para as instalações hidráulicas. Na indústria automobilística, todas as resinas plásticas, os para-choques, os revestimentos de porta, os painéis, tudo isso é feito a partir de derivados do petróleo. Então, o automóvel também pode ter um aumento de preço. No agronegócio, adubos e fertilizantes também podem sofrer aumento de preços. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. E isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência. A primeira tentativa de todos os setores é sobreviver e vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Mas a gente tem que ver exatamente como é que a nossa demanda vai se comportar, porque aqui dentro o desemprego segue elevado, a renda das famílias anda encolhendo exatamente pelo avanço da inflação. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores.
Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, a gente viu o que aconteceu com o setor automobilístico, né, que algumas indústrias paralisaram a fabricação de automóveis por falta de microchip. Situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embargo à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países. E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas, né? Eu posso entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue, e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado. E nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico. Mais uma conta para o bolso do brasileiro, não é? E chega a cerca de R$ 1.365 o valor da multa que a funcionária da TV russa, que a gente mostrou ontem, que invadiu um programa de notícias, terá que pagar. O Tribunal de Moscou não a manteve presa. A funcionária de uma rede de televisão russa que invadiu um noticiário ao vivo para denunciar a ofensiva na Ucrânia foi multada em uma quantia equivalente a $275. A mulher foi julgada por ter se manifestado ilegalmente, segundo um tribunal de Moscou. Na noite de segunda-feira, ela entrou no noticiário e ficou atrás da apresentadora com uma faixa que dizia: "Não há guerra, não acredite na propaganda, aqui eles estão mentindo para você." A Ré se declarou inocente e disse ainda estar convencida de que a Rússia está cometendo um crime e é a agressora da Ucrânia. Ela poderia ter sido condenada a 10 dias de detenção, mas foi liberada. Passei 2 noites sem dormir, o interrogatório durou mais de 14 horas. Não deixaram eu me comunicar com meus parentes, não me deram ajuda legal. A editora ainda enfrenta acusações criminais que podem levar a duras penas de prisão. A defesa teme que as autoridades decidam dar o exemplo para que outros críticos se calem. Infelizmente, nos últimos anos eu trabalhei no Canal 1 fazendo propaganda para o Kremlin e agora estou muito envergonhada disso. Me envergonho por ter permitido que mentiras fossem contadas na TV e por ter deixado que os russos fossem transformados em zumbis. Ficamos em silêncio em 2014, quando tudo estava apenas começando. Não fomos aos protestos quando o Kremlin envenenou Navalny. Apenas assistimos silenciosamente a esse regime anti-humano. E agora o mundo se afastou de nós e 10 gerações de nossos descendentes não lavarão a vergonha desta guerra fratricida. E para encerrar o jornal de hoje, a gente vai mostrar mais uma imagem que revela toda essa intolerância do governo russo com relação a quem se manifesta contra a guerra. Em uma das maiores cidades da Rússia, uma mulher decide fazer um protesto solitário em praça pública. O curioso é que ela exibe um cartaz completamente em branco e imediatamente é detida e levada pelos policiais. Uma prova de que às vezes não é preciso nem palavras para dizer algo que todo mundo já sabe. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!